Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te ilumine, te abençoe e te proteja. Também tem mais um texto aqui, Oséias, capítulo 6, o verso 3. A primeira frase, a parte A do versículo, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que eu aprendo com isso? Você conheceu Deus, você deve prosseguir conhecê-lo, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele quer estar conectado com você. Somos um ser espiritual, corpo, alma e espírito. Dentro de mim e de você tem uma partícula de Deus, vamos assim dizer. Então nós estamos conectados com o Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. Se você não me conhece, quem sabe está ouvindo pela primeira vez, eu sou o pastor Edson Nogueira e sou líder do ministério Agindo Deus, quem impedirá. E estamos aqui semana após semana em várias emissoras de rádio, não é? E também tudo que nós ministramos aqui pelo rádio, nós colocamos também no nosso canal no YouTube. Então se você assiste algo em YouTube, vai no YouTube e procura lá, Agindo Deus, quem impedirá, pastores Edson e Eva, e se inscreva no nosso canal. Aí quando você perder a palavra do dia aqui pela rádio, você pode ouvir qualquer horário no nosso canal no YouTube, tá certo? Primeiro vai para as rádios e depois nós colocamos no canal no YouTube. E lá tem outros ensinamentos também, não é só esses aqui de em torno de 13, 15 minutinhos aqui, tá bom? Tô dando essas informações para você ter um bom alimento. Você pode comer tranquilo o alimento espiritual e não vai fazer mal para você. É um alimento sadio, uma palavra de Deus para fortalecer a sua fé, para renovar as suas forças e para dar direção para a sua vida. Então, muito bem-vindo mesmo ao Agir de Deus aqui pelo rádio e também pelas plataformas digitais em áudio e também em vídeo. Gente, estamos falando sobre o nosso amado Deus, o amado Espírito Santo. E eu estou aqui me comunicando. E você sabia que o Espírito Santo é um excelente comunicador? Sabia disso? Ao recebermos o Espírito de Deus, nossa maneira de falar muda imediatamente. Olha o que diz aqui Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Olha só que legal. O Espírito Santo, ele influenciou as palavras de milhares no dia de Pentecostes. Olha que lindo esse texto. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, verso 3 e 4. O Espírito Santo também estava em ação quando Jesus deu ordens aos apóstolos antes de subir ao céu. Olha que lindo isso aqui. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos capítulo 1, o verso 2. Então, gente, o Espírito Santo, como um excelente comunicador, o Espírito Santo também ele influencia nossas conversas com outras pessoas. Atos 1:8. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, estamos falando aqui do Espírito Santo, e ele capacita tanto eu quanto você que está aí atento aos nossos ensinamentos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos dá ousadia e audácia para falar com outras pessoas. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quem sabe, amigo, amiga, é isso que você está precisando. Ter essa experiência com o Espírito Santo. Receber o poder do alto na tua vida. Quem sabe algo na tua vida está lento demais e você está precisando desse poder. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa se encher, se fortalecer a sua fé, a sua comunhão com Deus. E a primeira evidência do Espírito Santo em nossa vida é justamente a mudança no teor de nossas conversas. O Espírito Santo nos leva a defender a causa de Jesus Cristo. Sim, isso se tornou óbvio na vida de Pedro. Pedro era fraco e sentia-se intimidado por outras pessoas antes do Pentecostes. Depois disso, tornou-se audacioso. Então Pedro, agora cheio do Espírito Santo, disse-lhes: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que lindo isso aqui, o povo reconheceu que eles haviam estado com Jesus. Olha a importância de você estar com Jesus, você caminhar com Jesus, você ter a presença do Espírito Santo na sua vida e ter também essa experiência do poder do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo fala mais do que qualquer outra pessoa nesta terra. Ele conhece a todos, discerne as fraquezas de cada ser humano que criou, sabe comunicar-se em todas as línguas, pode falar em todos os lugares ao mesmo tempo, pode falar com milhares de pessoas simultaneamente. É o que diz a Bíblia: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7. Então, meu amado, o Espírito Santo espera que prestemos atenção continuamente à sua voz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Salmo 95, 7 e 8. O Espírito Santo nos ensina, diz a Bíblia. Ele lhes ensinará todas as coisas. João 14, 26. Então você tem que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dê sabedoria para levar a tua palavra às pessoas. Espírito Santo, me dê sabedoria para resolver esse negócio. Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê um discernimento para entender esse negócio e resolver essa questão familiar. É isso, peça ajuda ao Espírito Santo. É isso mesmo. Ele vai te ensinar, ele vai te capacitar. Por isso que você tem nos acompanhado aqui, que estamos dando a cada dia pérolas de sabedoria, pequenos ensinamentos da palavra de Deus para fortalecer a sua fé, para você crescer e desenvolver a sua fé e a sua caminhada com Deus. Mas também o Espírito Santo nos lembra os princípios ensinados por Jesus. João 14, 26. Ele lhes fará lembrar
tudo o que eu lhes disse. Então peça ajuda ao Espírito Santo. Eu sempre falo, quando eu vou conversar algum assunto, eu falo: Espírito Santo, me ajude, me dê sabedoria nisso, me faça lembrar assuntos também da tua palavra que será importante incluir nessa conversa. E quando vou ministrar, como agora que estou aqui ministrando essas reflexões semanais aqui, eu sempre falo: Espírito Santo, me dê capacidade, me dê inspiração. Não quero apenas ler um texto da Bíblia por ler, por comunicarem aqui com a minha voz, mas eu quero que o Senhor Espírito Santo faça morada em mim e na vida de todos aqueles que nos acompanham aqui pelas emissoras de rádio, pelo canal no YouTube, pelas plataformas digitais. Ou seja, tudo que nós produzimos é para abençoar vidas, é para que vidas, famílias sejam salvas, curadas, libertas de vícios, libertas de tudo aquilo que atrapalha o crescimento espiritual desta pessoa. Então estamos aqui para isso, para te ajudar a comunicar a palavra de Deus. O Espírito Santo também nos convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. E tem mais, o Espírito Santo conversa conosco a respeito do futuro. Ele lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13. Ou seja, amados, quem realmente caminha com Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, então ele não está preocupado. Eu não estou preocupado com o amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem, com todas essas coisas aradas, esquisitas que está acontecendo no mundo todo. Porque está na palavra, então a gente tem noção, então a gente tem uma bússola. Nós temos a orientação das Escrituras. Então veio o que vier, a nossa segurança está em Deus, na pessoa de Jesus que veio para nos salvar e do Espírito Santo Consolador. Quando Jesus foi em definitivo ao céu, quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele voltou ao Pai, ele disse: olha, eu vou, mas eu vou voltar, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. É dele que eu estou falando, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, na forma do Espírito Santo, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus e ele fala conosco a respeito também com quem devemos conversar. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então o Espírito Santo deu o quê? Direção para Filipe, o evangelista, entrar naquela carruagem e evangelizar aquele homem que estava sedento em conhecer Jesus. Então o Espírito Santo dá direção, o Espírito Santo orienta, e durante a manhã, permitindo Deus, eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo para você entender quanta coisa boa tem para nós para esta semana. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por estar falando do Senhor, por estar falando daquilo que o Senhor Espírito Santo nos orienta, nos direciona, o Senhor fala conosco, o Senhor provê tudo o que nós precisamos. Senhor, eu creio que o ouvinte está compreendendo a importância da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, porque o Senhor Espírito Santo é presente, o Senhor é real, o Senhor habita em nós, e o Senhor quer dar esse poder que o Senhor tem para o povo, falar do teu amor com ousadia, evangelizar, levar Jesus aos povos e às nações. Senhor, abençoa e fortalece a fé e o ânimo de cada ouvinte neste momento. Repreendemos toda depressão, tristeza, desânimo ou algum espírito de enfermidade, espírito de miséria, sai desta casa, sai desta família, sai desse negócio, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, que as pessoas sejam curadas e abençoadas e sejam todos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um grande abraço e até amanhã com mais um episódio, com mais uma pérola de sabedoria. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.